Criaturas rastejantes! Lembram-se do Sidekick para rir daquele filme do Hamlet, mas com leões? Aquele que há 25 anos vos cravou na cabeça a porcaria daquela canção sobre ficar com o cu no sofá o dia todo sem fazer nenhum a comer caracóis? Já se lembram? Pô, eu sou o Timon e, contrariando umas 20 cláusulas da Disney e os conselhos do meu advogado, estou hoje vestido para o baile e a dançar o hula no podcast VHS Hakuna Matata! Uau! Neste momento, a Walt Disney Company já domina praticamente todo o mercado do entretenimento e prepara-se muito em breve para tomar conta do mundo inteiro. Mas as coisas nem sempre foram tão animadas. Se recuarmos até meados dos anos 80, veremos que os estúdios de animação passaram por um mau bocado financeiro com uma série de flops de bilheteira e foi preciso um advento para colocá-los de novo em forma. E é aqui que aparece um pequeno filme sobre um jovem leão da savana africana à procura do seu lugar no grande ciclo da vida. Estreado em 1994, o Rei Leão tornou-se um inesperado sucesso de bilheteira e de crítica, quase a roçar $1 bilhão, e é muito provavelmente o filme de animação mais influente da geração millennial. Se há dobragem para português que com certeza todos vimos e ouvimos, pelo menos uma vez, foi precisamente esta. Do incrível elenco de vozes que se reuniram aqui, está uma que, provavelmente, é a que melhor recordamos. Falo evidentemente no Timon, ou melhor, no André Maia, e o homem por trás da suricata lusa está cá hoje. Olá, André! Olá, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao VHS, ao podcast Hakuna VHS. Matata! Olha, pergunto-te já, quantas vezes é que já te obrigaram a cantar isso? Não é obrigaram, quantas vezes me sugeriram, muitas vezes e muitas vezes nem era parte da canção, era dizer partes de texto ou por exemplo, olha, houve uma vez uns putos que se iam casar e ele, para se declarar à namorada, pediu-me para eu fazer uma espécie de um texto de Timon, porque é a personagem que ela mais adorava, e eu fiz, e portanto, ele antes de se declarar foi o Timon que lhe preparou o caminho, imagina. Fantástico. Fantástico. Há atores que não gostam muito quando são associados a uma só personagem, mas tu vestiste a pele da personagem e com bastante gozo, não é? A questão é esta. O filme estreou em Portugal, penso eu, foi mais ou menos na altura do verão, mas tinha estreado no Natal. Foi ou não foi? Foi em 2 de dezembro. Sim, eu acho que foi alguns... já foi no final do ano. Foi 2 de dezembro, sim. Ok. E eu só o vi em 95, já no aluguer de vídeo. Já foi alugado, eu não o vi no cinema. Eu fui ver ao cinema. Alugada. Eu fui ver ao cinema, por acaso. São duas histórias. Eu primeiro percebi logo que a coisa ia agradar quando foi a estreia, foi no cinema, na altura cinema Tivoli. Cada vez que o Timon dizia alguma coisa, a sala vinha abaixo. Eu disse, mas o que é isto? Uma reação tão forte. E esses meus amigos viram o Rei Leão em Londres. Em Lisboa disseram-me, André, há um filme, vai ser agora, um filme da Disney, que tem uma personagem que é igual a ti. E eu não liguei nenhuma, eu já tinha feito umas quantas personagens e sim, ok. Bem, quando depois me chamam dos estúdios para fazer o filme, eu disse-me, eu não posso acreditar que é um boneco que é realmente igual a mim. É realmente igual a mim, igual. E pronto, então foi uma personagem que me deu para pôr para fora montanhas de coisas que, olha, é mais livre que eu fiz até hoje. É completamente livre. Mas tu tiveste muita margem para improvisar texto? Não, porque isso não é assim. A animação é tramada, não é? Tinha uma coisa engraçada que era as traduções em português são geralmente muito bem feitas para os filmes da Disney. Uma boa tradução, uma boa direção da arte. E isso faz o trabalho. Frases idiomáticas portuguesas, como é que naquela cena em que estão a ver quando estão a ver as
e o Pumba pergunta o que são aquelas coisas? Ah, Pumba, aqueles são pirilampos que ficaram colados aquela coisa azul por cima. E o Simba diz, me disseram que aquilo são os olhos dos reis. Exatamente. E o Timão e o Pumba começam a rir. E isso foi uma coisa que só existe em português, é quando eu digo, ai, que me vai dar uma coisa. Um disparate, não é? Mas eu acho que eu imagino que seja para que a métrica, não é, do texto de alguma forma case também com a animação dos lábios, não é, da personagem. O lip sync é preciso estar tudo completamente coordenado, completamente. Exatamente. Não é como no Dragon Ball, em que eles continuavam a falar apesar de estarem com a boca fechada, não é? Isso é outra história. Quando foi a estreia no Tivoli do Rei Leão, puseram um bebê leão à entrada, verdadeiro, e de repente o produtor vem a ter comigo muito nervoso, dizer, André, estão ali 2 fulanos da Disney que querem falar contigo. Isto foi antes do filme começar, e eu... Okay. Eles quererão. E então aparecem 2 fulanos enormes. Não. Isso nunca tive. Bolas! Só nos contratos milionários. Nunca tive nenhum louvor escrito. Agora, o que eles me disseram é: queremos dar-lhes parabéns, porque o seu trabalho não é uma dobragem, é uma versão. É uma versão. Portanto, sim. Quando se chega ao estatuto de versão, quer dizer que superou as palavrinhas que lá estão. É o boneco que ganha uma energia tal e uma força tal que tem autonomia. Exatamente. E eles disseram isto, eu fiquei babado, mas também não nada porque não escreveram isso em lado absoluto. Aconteceu-me o mesmo, de outra maneira, quando foi Os Incríveis, sim. Os Incríveis, eu faço a Edna Moda. Sim. É francês. E pronto. Que também foi dado, o meu trabalho foi dado como exemplo em termos da Disney Europa, e estavam lá produtores, porque toda a parte de masterização é feita em Londres, todos os produtores foram lá e o meu trabalho foi dado como exemplo de bom trabalho. É pena que tu estejas a fazer para um nicho, não é? Só é pena que estejas a fazer que o teu trabalho seja para um nicho. Mas tu dizias logo, eu também falo inglês. Chamem-me já, que eu vou já para os Estados Unidos fazer dobragens. Exato. Não. Pois, isso era, mas não é por aí. Continua a ser visto um trabalho menor em Portugal. Mesmo eu que tenho muitos amigos que iam com os filhos, nós quando vemos a versão original, bom, eles que vejam o Madagascar 2 em português, muito mais graça que o original, e o Shrek, eu não percebo, tem mais graça. Aquele Rei Juliano, o Rei Juliano do Madagascar 2 é genial. Eu tenho 2 miúdos pequenos, um com 2 e um com 8 anos agora. E eu obrigatoriamente tenho que consumir as versões portuguesas dos filmes de animação. Dos filmes de animação. E eu digo uma coisa, eu estava habituado a ver as versões originais, não é? E agora forçosamente estou a ver as versões em português. E confesso que estou a adorar. Só o Rei Leão no último mês viu 2 vezes, não é? Portanto, está bastante fresco. O filme não morre. É verdade. O filme não morre. Olha, André, deixa-me recuar aqui um bocadinho porque eu tenho imensa curiosidade em perceber. Vocês viram o filme antes de toda a gente, em Portugal, pelo menos, certo? Como é que foi? Como é que isso começa? Eles mostram-vos o filme por inteiro? É uma versão ainda em storyboard? Olha... Já não te lembras? Eu lembro muito bem. Vamos lá ver. Isto é um mercado. Fazer e andar. Mas eu não funciono assim, eu não trabalho assim. Eu de ver as coisas antes. Eu fui ao estúdio da Matinha, e pedi ver o filme. Foi uma curiosidade minha. E tiveste que assinar uma cláusula qualquer de não divulgação, não sei de alguma coisa? Na altura, se calhar, não. Na altura ninguém queria saber. Essas coisas. Não, é engraçado como ao fim destes anos coisas que mudaram. Não sei se para melhor, mas pronto. Aquilo que eu sei com a Edna Moda, eu quando gravei o Edna Moda 2, portanto foi há uns meses, eu também tive que ir ao estúdio e ver nos
não te deixam trazer uma cassete para casa porque têm medo que tu roubes, têm medo que tu... Pronto, daquela brincadeira, tens umas a cores, umas a preto e branco, completamente codificadas com o selo branco da... Quem é que consegue... Bem, eu não conseguia tirar dali o valor da obra. Primeiro passar a preto e branco e depois a cores. Mas pronto, tudo bem. Acho que há muito medo. Muito medo. Então, Demasiado. Pirataria, internet, então isto tem que ser. Viste o filme então? Viste uma versão do filme? Bem, a questão é esta. Quando chega à parte da morte do pai, bem, aquilo deu-me um baque. E Aquilo é o Bambi dos anos 90, não é? Que é aquela parte também. Bambizão. Aliás, se vocês virem bem, a história do Simba é a mesma história do Hamlet. É, sim, exatamente. É um pouco isso, sim, é verdade. É muito engraçado. O tio que mata o irmão para ficar a rainha e mandar naquela porcaria. Olha, muito, muito, muito interessante. Portanto, tem um fundamento forte em termos de poder de tragédia shakespeariana. Mas deixa-me perguntar-te isto. Tu ao veres a versão original, que tem aquelas vozes tão icónicas como a do James Earl Jones, que vai regressar agora para o remake como Mufasa, o Jeremy Irons e o Matthew Broderick, que são vozes muito marcantes. A tua voz... O Jeremy Irons não entra nesta. Acho que já não. Acho que só o James Earl Jones é que regressa acho que é para o que entra, sim. A voz original do Timon é interpretada pelo comediante Nathan Lane. É. Tu baseaste... Primeiro, tu sentiste ali alguma pressão ou intimidação para chegar àquele... Porque é um gajo que fala muito rápido, sempre uma laracha na ponta da língua, não é? Exatamente. Ou baseaste na interpretação do Nathan Lane ou tentaste fazer a tua cena? Estranhíssimo. Parecia que o boneco tinha sido feito para mim. Mas é verdade. O teu tom de voz... Parece que a própria fisionomia que a tua voz transmite é aquele boneco. Exatamente. Eu não consigo já distinguir a tua... Se for outra voz, já causa-me estranheza se não for a tua, por acaso. Pois, mas então vais estar agora com esta nova versão do Rei Leão, porque não é a minha voz. Mas tu foste contactado ou Fui não contactado, foste? Eu estava em Lisboa, por acaso, nessa altura, fiz o casting, eu disse, mas fazer o casting... Não é fazer o casting, mas o que é que eu vou fazer? Pois, já fiz o meu casting, vejam um filme, não é? Exato. Sim, pois, porque chama-se em termos técnicos voz de aprovação. Quando tu tens uma voz de aprovação, que é uma voz que foi aprovada, sempre que surge aquele boneco és tu que fazes. Pois, sim. Okay. E portanto achei muito estranho quando me telefonaram e papapi. Eu disse, olha, por acaso estou em Lisboa, e posso fazer... De qualquer maneira, eu acho que o filme deve ser muito bonito porque tem... Parecem todos os bichos reais, portanto, já não tem aquele ar... É um 3D muito específico, tudo muito, muito bem ultra feito. realista, não é? Não tem os olhos grandes e expressivos que tem o Timão, não tem aquele nariz papudo e sapudo e não anda de pé. É um suricata. Pois, perdeu o cartoon, não é? Ficou um bicho a sério. Perdeu. Achas que a tua voz poderá não se adaptar a esta versão, não é isso? Não sei. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, quando eu fui ver agora o filme que estreou nos cinemas do Dragon Ball, e eu não sabia, eu fui com o meu filho mais velho, e era o Henrique Feist que fazia a voz do Feist, do Son Goku. E agora já não é ele. Então tu não imaginas ali o choque. Para mim foi ouvir o Son Goku com outra voz. Foi um choque brutal, não é? Aquilo que eu fiz foi para os Pokémon. Sim, cantaste a música do genérico, pá. Pokémon, vamos apanhá-los todos. Enfim, por aqui foi. O segundo genérico foi também o Henrique Feist que cantou, para cantar aquela canção. Tu és amigo dos Feist? Eu digo isto porque vocês parece que se cruzam imenso, né, neste tipo de projetos, não é? Cruzamos nunca é no mesmo dia, porque tu gravas sempre em dias diferentes. Pois, eu por acaso sempre uma coisa que me intrigou foi tu, neste caso o Timon e o Pumba, vocês estavam juntos. O Raposo, Zé Raposo, não é? Vocês têm ali uma interação brutal. Vocês gravaram em separado? Este gato agora salta em cima do computador. É o Rei Leão, pá, é o Simba. Grava-se sempre em separado para que o som tenha maior qualidade. Agora,
Isso aumenta a dificuldade, porque tens que dar respostas, tens que fazer Exato. Pois é. sem que o outro lá esteja. Epá, Opa, eu acredito, eu imagino... eu pensava que vocês Eu gravassem juntos. também. É assim, Não, eu não não, assumo não. que o filme se faça todo junto. Seria logisticamente muito difícil, não é? Mas, Sim, mas assumir aqui a que- interação das é isso. personagens é tão grande, não é? Pois, é isso. Nestes casos eu achei que Não, se não. fizesse uma exceção. Não. Fizeram um bom Mas, trabalho. não, mas a sério, a expressão do trabalho que é. Porque tens que estar a coordenar uma imagem que vês num ecrã, portanto tens a tua frente, tens o microfone, tens os auscultadores, de um lado dos auscultadores estás a ouvir a versão original, Tens de estar muito concentrado, não é? do outro auscultador estás-te a ouvir Yeah. e tens que jogar com os batimentos labiais Ok. e tentar memorizar o texto. Aquilo dos textos são sempre feitos Sim, tipo, basicamente é sequências repetição, ou frases. repetição até cair mesmo no tempo certo, não é? Sim, às vezes chega à primeira. Eu, por exemplo, Timon, como o meu ritmo e o do Timon é muito próximo, foi muito rápido. As traduções para português são sempre muito bem feitas. Tem que ser, mesmo para as canções. É a Sim, mesma sim, história, sim. Para as tem que ser canções muito ainda bem. piora. Tu ouves o original, ouves as músicas originais, ouves as versões em português, mas isto acho que é um bocadinho em todas as músicas da Disney, acho que há uma grande preocupação para que as músicas tenham uma fasquia. Epá, e aquilo, o timing é fantástico, não é? Porque a música base não é a mesma, mas depois a letra casa na perfeição, pá, é uma coisa incrível, pá. Portanto, Muito tem que ser um músico que seja ao mesmo tempo um bocado poeta. Vocês não querem falar um bocadinho no filme, pá? Eu tenho que deitar isto cá para fora. Isto é o meu filme de Então animação vá, diz lá. preferido. Não sei se o Epá. Paulo partilha da mesma opinião. Pá, Não, eu não, lembro-me porque eu era um de ver o bocadinho mais filme ao velho que cinema. Eu era um bocadinho mais velho que tu e já não me marcou se calhar tanto Opa. como a ti. Eras mais novo, Paulo? Não, eu sou mais velho que o Daniel, 4 anos ou 5. Ele já pois. tinha a mania que não via filmes de bonecos. Já estou mesmo a ver Não, naquela altura. via e ainda hoje vejo. Mas se calhar tu com 10 anos, percebes? Se calhar Sim. interiorizas mais aquela história e mexes mais contigo do que se calhar quando já és um Eu adolescente, lembro não é? que foi daqueles filmes que foi parar a VHS lá a casa, claro, e que eu vi dezenas de vezes. Eu sabia o filme de fia para via, eu sabia as falas de cora. Eu conseguia narrar o filme de uma ponta à outra de cora. Eu não sei se isto é doentio, mas eu acho que há mais putos na altura que Não. tinham... Não, que os também faziam a miúdos, mesma os coisa. miúdos fazem isso. Os miúdos fazem. Aliás, aquilo que eu sinto é que, por exemplo, eu recebo dezenas e dezenas de mensagens de malta de gerações diferentes a dar parabéns, a perguntar quando é que eu volto a Portugal, a perguntar se. Olha, então, quando da Edna dos Incríveis 2, a quantidade de mensagens que eu recebi a perguntar. Esperemos que seja a voz do André Maia. Agora, também tenho imensa gente a perguntar-me se vou ser eu a fazer o Timon. Porquê? Pois. Porque eu, de uma forma ou de outra, quando os miúdos assistem a um filme e há uma personagem que toca particularmente, eles querem ver aquele filme dezenas de vezes, centenas de vezes, Sim. como se fosse um elemento da família. Portanto, É um pouco isso. hoje o que eu sinto é que grande parte da já não digo pequenada nem adolescentes, mas há um bocadinho o Timon é da família. Eu acho que o filme dos filmes Disney é capaz de ser daqueles que têm uma banda sonora mais Sim. memorável. Todos os filmes Disney Sim. têm os números musicais, mas eu acho que poucos filmes se podem orgulhar de ter Ah, tantas sim, músicas no repertório que as pessoas ainda hoje se lembram, não é? Sim, cantam Cantam sim. sempre. Sabem a letra de cor. Opa, pá, e a é música impressionante. do Hakuna Matata que entrou para o imaginário e para o coração das pessoas com uma velocidade incrível. É das músicas que eu menos gosto hoje no Rei Leão, talvez porque me irrita-me tanto. Porque já ouviste as tanta pessoas- vez, não é? Há músicas melhores no filme. Eu, por exemplo, É sou- tipo o My Heart Will Go On da Celine Dion. não é? É um bocado isso. Lembram-se também da música do Elton John, Can You Feel the Love Tonight, não é? Sim. Vamos, Opa, chegou. Que passou imensas vezes na rádio na altura. Eu também me cansei de ouvir essa música, que eu acho que até é uma Sim. boa música, mas passou Então tantas não é? vezes que para Claro mim que é. passou a ser a música, e é uma banda sonora que eu, mesmo passado estes anos todos, eu de vez em quando volto a ela. É daquelas bandas sonoras em que eu me lembro. Deixa-me cá ouvir isto. Pá, e o Can You Feel the Love Tonight e o Hakuna Matata são os que eu salto
Peço desculpa, mas são as faixas que eu salto, já não consigo ouvir mais. Já ouviste vezes demais, agora tens que ouvir demais. as outras para compensar. Adoro a música do Scar, por exemplo. Adoro toda a Sim. música orquestral do Hans Zimmer. O Hans Zimmer Sim, tem das sim, melhores sim, bandas sonoras da carreira toda dele naquele filme. Enfim, para mim este É um filme este muito filme cuidado. é só amor. Para mim este filme é só amor. É um grande filme. Eu por acaso, olha, eu já não via, como eu há pouco disse, eu vi agora recentemente 2 vezes por causa do meu miúdo mais novo. Sim. Eu já não o vi há anos. E confesso que fiquei desiludido com o fim, pá. O quê? Fiquei desiludido com o fim, Não, mas pá, conta porque, lá, conta lá. Porque eu lembrava-me, a nossa memória é muito engraçada a forma como funciona com a passagem do tempo, e eu tinha uma ideia que aquela fase em que o Simba vai-se embora, é exilado, e a passagem do tempo, a passagem em que ele cresce e está com o Timão e com o Pumba, e depois quando encontra a Nala, eu pensava que demorava mais tempo e foi muito rápido e eu achei aquilo tão rápido. O filme só tem 80 minutos, ou o que é? Pois, não é? exatamente, foi isso. Eu fiquei um bocado em choque por causa disso, porque na altura quando eu o vi... Não estamos originalmente, habituados a filmes tão rápidos, não é? Aos filmes de animação. Exatamente. O mesmo aconteceu quando eu vi o Dumbo. O Dumbo original da Disney tem 43 minutos, não é? E eu, Tem? o quê? Não acredito. É verdade, é. E eu fiquei assim um bocado Tem chocado. 1h04, pronto, tem 1 hora vá de filme. Vá, não são só 60 minutos, mas vá. Pronto. Aquele processo todo do crescimento dele e da interiorização e dele se tornar o rei e o regresso dele que demorava mais. Aquilo é uma história de emancipação, não é? Tu passas ali por uma fase de ócio e de despreocupação, mas depois cai-te a vida adulta em cima dos ombros e tens que assumir as responsabilidades. Sim, mas não é? eu hoje olho e vejo que é demasiado rápido, sinto que é demasiado Pois rápido. é capaz. E na altura não o achei. Os teus problemas são para esquecer. André, tu depois também fizeste a série, não é? A série da Disney e as sequelas, não é? Pois. Tudo. Aliás, se apanhou uma altura em que eu tive um acidente de carro um bocadinho complicado em Espanha. Epá. Eu estive fora, tive em dias, depois também E tenho um carro na gravaste as falas todo engessado no hospital, foi isso? Não, porque eu não, em Espanha já não põe em gesso. Isso é uma coisa terceiro-mundista. Não tenho titânio dentro do osso. Não, Então agora tens de trazer uma carta do médico quando passas no aeroporto. não, era o que eu pensava. Não, titânio não pita. Agora, foram semanas que eu estive fora e depois estive praticamente mais um mês a recuperar em casa, em Lisboa, e eu penso que tive que ir ao estúdio acabar algumas partes de uma das séries do e também do Hércules. Sim. O Pânico e a Agonia. Ai, que horror! Eu ajudo-te! Tu quando vês algum episódio desses na televisão ou em algum lado ou no YouTube, onde quer que seja, tu lembras-te do estado em que estavas e não de estar a gravar a cena e que na altura estavas completamente partida e... Não é isso que tu te lembras? Eu entro no estúdio Sim. e, bem, é uma coisa que os técnicos de som todos sabem, que isso é assim, todos os gestos que os meus bonecos fazem, eu também. Porque isso ajuda. Sim, isso ajuda a dar a deitar cá para sim, fora sim. a energia, não é? Exatamente. Não fica a vozinha a falar assim. Yeah. Se eu estou a fazer. Estou a fazer também. Faço Exato. igual. Exatamente igual. Isso é muito Isso dá fixe. um tempero especial aos bonecos. Como vocês bem se lembram, a Disney teve aquele período de final dos anos 90 em que começou a lançar sequelas para direto para vídeo de praticamente todos os seus grandes hits. Ei, pá, pois era, o Papuça e Dentuça 2 e coisas assim. Pocahontas o 2. Conde de Notre Dame 2. Yeah. Queria falar aqui no Rei Leão 2, de Simba's Pride, não é? Que em português ficou Sim. o Rei Leão 2, o Reino de Simba. Saiu em 1998. E se o primeiro filme foi buscar influências ao Hamlet, esta sequela inspirou-se no Romeu e Julieta para criar uma história de amor cheia de girl power em que Kiara, a filha de Simba e Nala, se apaixona por um leão de um grupo forasteiro e cujo amor há de eventualmente resolver as diferenças.
É um bocado injusto compará-lo com o filme gigantesco que o antecede. É um direto para vídeo, não tem o mesmo espetáculo visual e a animação detalhada que o outro tem, e portanto metade da magia vai pelo cano. Enfim, é o que é. O elenco de vozes regressa quase todo, logo aqui é um plus. A versão portuguesa tem a Simone Oliveira a fazer de má, que acho que merece aqui ser referido. André, não sei se te lembras de ter lá a Simone de Oliveira no estúdio. Claro que sim. No estúdio, pronto, nós não gravámos no mesmo dia. Sim. Não sei que ela fazia a má, sim. Muito fixe. E então? Sobre este filme, eu acho que só há aqui uma coisa que eu ressalvo, que é a canção deste filme. A canção principal deste filme chama-se Somos Um. E eu não sei, vocês vão à missa? Costumam ir à missa, não? O Timão e o Pumba vão sempre à missa aos domingos. Pois. Sempre à missa na savana. Mas que pergunta é essa? Que pergunta é essa? Eu explico-vos, porque esta canção, por obra e graça do Espírito Santo, tornou-se uma canção daquelas de cancioneiro, de música de igreja, de canto de igreja, dos coros que cantam na igreja. Esta música, desde essa altura, tornou-se uma música obrigatória. Aparecem todos os cancioneiros de música de igreja. E eu não consigo perceber porque é que foram buscar especificamente esta música do Rei Leão 2. Todas as pessoas que forem à missa já ouviram esta música de certeza. Cantada com a letra um bocadinho alterada, para não ter referências a leões, não é? Mas é esta música. O André depois estava a referir, e bem, passado uma série de anos, em 2004, saiu então o Rei Leão 1,5, ou o Rei Leão 3, Hakuna Matata, como foi distribuído em alguns mercados. O filme propõe aqui uma prequela, uma sidequela, onde acompanhamos a história da suricata e do javali e o que se passou com eles antes e durante os acontecimentos do filme original. Sim. Eu vi este filme há muito pouco tempo e gostei. Eu não vi nem o 2 nem o 3. Eu sei que o meu filho mais velho já viu o 2 e o 3. Sim. Porque ele começou por ver... ele começou pelo fim, ele começou por ver, foi agora a série que é a Guarda do Leão. Sim. Acho que é isso, a Guarda do Leão. Sim. E Exatamente. então ele, como gostou da Guarda do Leão, foi vendo para trás o que é que já existia, estás a ver? A Guarda do Leão, que é sobre um segundo filho da Nala e do Simba, não é? Filha, acho que é o neto. É o segundo filho. É o segundo filho. Falem bem, porque filho da filha, isso, cuidado com o que dizem. Estão crianças a assistir a esta emissão, ok? Filha, por favor. Leão 3, adorei. Foi um filme divertidíssimo de fazer. O Timão não se cala, está sempre. Ele é a estrela do filme. A meter o bedelho, mete o bedelho em tudo e tira e põe, e depois aquilo é quase como se fosse uma projeção de cinema, anda para a frente, anda para trás. Eu aconselho o 3. Claro, tem que ver um primeiro para depois perceberem que o 3 há do que se vê, para lá do que se vê, para lá do que se vê. É muito meta, não é? Porque aquilo é quase uma paródia ao primeiro filme. Mas com muita graça. É verdade. Muita. Eu não sei, aquilo é muito giro, porque aquilo é o Timão e o Pumba, isto para o Paulo que nunca viu e para quem nunca terá visto. Eles os dois estão a rever o primeiro filme e vão contando coisas que lhes aconteceram. Eles fizeram parte da história do primeiro filme desde o início. Então, e até antes deles. Tem sketch, é isso? É a base de sketches, sim. E eles influenciaram os acontecimentos do primeiro filme de forma indireta. Por exemplo, os animais fazem todos uma vénia no início, no ciclo sem fim, porque o Pumba estava lá no meio daquela multidão e soltou uma bola de gás. Percebes? E aquilo atordoou os animais Foi todos. O que Eles desmaiam todos. Graça. É um desconstruir muito inteligente da história do Rei Leão 1. Eu sou fã do Rei Leão 3. Eu também. Sou fã mesmo. É uma agradável surpresa. E se nós virmos o filme não como uma sequela, não é? Não como um 3, mas como um produto extra, não é? Como um extra, como um apêndice do filme original, é muito giro e vale bem a pena. Em relação ao 2, não gostei tanto, não é? É um também filme... não foi o meu... Enfim, tem um tratamento direto para vídeo, é sempre um produto menor, não é? Sim, mas o 3 também foi direto para vídeo. Sim, claro, mas o 3 como assumiu, abraçou o conceito absurdo, funcionou. Sim. Pelo menos é isso que eu Exato. acho. Le Roi Léo, diz-vos alguma coisa? É dos anos 60, uma série de animação dos anos 60, com um leão branco. Uma série de animação. Sim. Eu vi isso por acaso. Porquê que disseste em francês? Porque eu vou-te dizer porquê. Porque eu tenho um DVD com 5 episódios da série
que me foi parar lá a casa, eu não sei por alma de quem, e o meu filho via religiosamente aquilo em francês. Por isso imagino que tenha sido algum dos primos que trouxe e deixou lá. O filme é japonês. Sim. Sim, mas... Devia estar dobrada em francês, a tua versão. Exatamente, precisamente. Então para mim é Le Roi Léo. Então, este leão branco, ou Kimba the White Lion, é originalmente uma banda desenhada criada em 1950 pelo japonês Osamu Tezuka, o mesmo criador do Astro Boy. O Leão Branco de Tezuka deu depois origem a uma série animada, 15 anos mais tarde, com a história de um leão branco que quer reclamar o seu trono e dar continuidade à dinastia deixada pelo seu pai. Soa familiar? É provável que sim, e mais convencidos ficarão se tiverem a oportunidade de ver alguns side-by-sides que comparam o Leão Branco com o Simba, o Rei Leão. Agora, a parte mais curiosa acontece uns anos mais tarde. Em 1989, os estúdios de Tezuka, seguindo as diretrizes deixadas pelo seu criador agora falecido, começaram a produzir uma longa-metragem chamada Jungle Emperor Leo. Esta produção não correu tão bem como o esperado e o filme só viria a estrear em 1997, 3 anos depois do Rei Leão americano. E foi aqui que as coisas azedaram. Os estúdios Disney não gostaram de ver esta adaptação e ameaçaram colocar o Rei Leo em tribunal. O leão japonês teve de fugir dos Estados Unidos para nunca mais ser exibido oficialmente por lá, assumindo não ter poder financeiro para combater a gigante Disney. Por cá, o filme japonês foi distribuído com o nome Leo, o Rei Leão, mas antes disso também uma versão em videocassete da série original foi comercializada em Portugal com o nome Kimba, o Leão Branco, convenientemente lançada em VHS na mesma altura em que o filme Disney aparecia no mercado. A procura pela cassete do Lion King era tão grande que houve imensa gente a comprar a versão japonesa por engano. A revista DEC publicou mesmo um artigo na altura a alertar os compradores para a confusão fácil entre as duas versões. Para mim, porque vocês são muito novos, esse filme surgiu... Esse filme não é filme, é uma série. Primeiro uma série e depois fizeram um filme, sim. Quando eu tinha para aí os meus 3 anos. Quando te convidaram para fazer a rodagem, a dobragem do Rei Leão, não te acendeu aí uma luz? Não viste as semelhanças? Claro que sim. Para que o público, que está no auditório, que a gente esteja a ouvir em casa, perceba que estão a falar com alguém muito mais velho do que vocês. Pois, tu tens que 50 anitos, pá. 55. A sério? Olha que não parece nada, não poça. parece. Não parece. Eterno jovem, eterno timão. E são os ares aí da Grécia, pá, de certeza. São os ares da Grécia que me fazem bem. As pessoas estão sempre preocupadas com o nicho de mercado. Não, nós temos de preocupar-nos primeiro com o nosso nicho vivencial. Muito espiritual. Acho que é mais importante. Espiritual e não só. Mas é o nosso nicho vivencial. Nós temos que viver onde nos sintamos felizes. E isso aí é o meu Hakuna Matata. E eu em Portugal já não estava em Hakuna Matata há muito tempo. Não estava. Tu tens trabalho na Grécia ou trabalhas para Portugal a partir da Grécia? Eu não trabalho para Portugal. Portugal é que trabalha para mim. Não, vou brincar. Tenho os meus espetáculos cá. Eu trabalhei durante meio na Rádio Internacional de Atenas, uma emissora que transmite em línguas. Eu durante 5 anos e meio era o responsável pela lusofonia. Portanto, eu fazia programas às segundas-feiras de 1 hora sobre música portuguesa, poesia e música brasileira. Mas falar também em português? O programa tudo em português? Tudo em português? Claro. Era para a comunidade, Okay. para a comunidade lusófona em Atenas e para os gregos que gostam da língua portuguesa. É uma rádio internacional. Mas e a questão é, existe assim tanta a comunidade portuguesa aí é muito grande? Não, mas a brasileira é. Eu trabalho como um promotor da nossa cultura na Grécia. Vocês não se esqueçam, na Grécia não há um café português. Na Grécia não há um pastel de nada. Na Grécia não há um restaurante português. Na Grécia não há nada. O mercado que tu tens aí por desbravar? Pois, agora desbravar... Só oportunidades de negócio. Muitas oportunidades. Agora, tu para fazeres o que é, precisas de dinheiro e não tens apoio. Se vocês se juntarem com todos os fãs do Timon e criarem um clube de apoio ao Timon em Atenas, olha, fico muito contente. Não, a sério, que há muita coisa que eu estou a fazer. Há muita coisa que eu estou a fazer e preciso de apoio. Já percebi que esses apoios não
época de quem de direito, porque estão têm outras prioridades. E bens de Camões. Portanto, acho que a coisa pode funcionar de outras maneiras. Porque aquilo que eu estou a fazer, eu estou a trabalhar com músicos gregos a tocarem música portuguesa. Não há uma guitarra portuguesa. Tenho outros instrumentos tradicionais a fazerem a vez da guitarra portuguesa. Procurem no YouTube. André Maia tem lá coisa daquilo que eu estou a fazer. André Maia pegado, oficial. André Maia oficial. Eu lembro-me de ti, em algumas séries, dos anos 90, em que tu eras um bocadinho um typecast, no sentido em que fazias quase sempre de vilão. Isso é verdade? Tu sentias que eras um bocadinho... Eu ia dizer que o typecast dele era de sidekick cómico. Boneco para rir, não é? Eu por acaso achava que ele era sempre o outsider. O outsider, e que de alguma forma tinha assim uma conotação de vilão. Isso depende sempre do olhar do realizador. Vêem em ti aquilo que eles acham que serve melhor o papel. Mas, por exemplo, lembro-vos que a primeira série em que eu entrei, vocês se calhar ainda não eram nascidos, que era uma série que se chamava Ricardina e Marta. Ricardina e Marta, não conheço. Lá. Sim, lembro-me. Sim, Brasileira de Brasil, Ricardina, duas novelas do Quirino Castelo Branco, em que eu fazia um jovem de 18 anos de uma família muito rica do Minho. É isto em 1800 e qualquer coisa, que se apaixonou por filha de taberneiro. Eu era filho de uma morgada e filho de um juiz. Eu não podia ser a filha de um taberneiro, e então há ali uns problemas. Sim, isso não era com a Filomena Gonçalves? Era. Ela era a Ricardina, não era? A Ricardina e a Marta. Eu lembro-me disso, lembro-me disso. Eu era Maria José Pascoal. Depois a novela que eu fiz a seguir, que foi a primeira novela da Tita, era Os Telhados de Vidro. Aí eu fazia o viriato, que era mau que mais cobras, andava numa cadeira de rodas e matava 9 pessoas sem sair da cadeira de rodas. Está explicado. Sim, era o mau. Mas vias ele a cometer os crimes? Ele mandava cometer os crimes. Não sujava as mãos, sacana. Que não, era o cérebro da questão, mas mal que mais cobra. Participei numa série que se chamava Terra Instável, em que eu fazia o diabo. E estamos-nos a esquecer da mais popular de todas, provavelmente, a Floribela. A Floribela, que não era nada. Tu entraste na Floribela? Entrei na Floribela. Eu fazia confesso o Rico que não Champagnat. Fazia um decorador muito bicha. Cantava para quando se irritava. E que era uma personagem muito divertida, e que tive ali total de fazer o que eu quisesse. Total. Isso aí foi fantástico. Falei com a equipa toda de produção e com a diretora do casting. Deixaram-me fazer o que eu quis. Quando foi a história do Rico Champagnat na Floribela, no primeiro dia de filmagens, portanto, eles já estavam a filmar a série A, não sei quantos episódios, centenas de episódios. E eu entro numa peruca branca com um fato chique, mas verdadeiro, com os brutos óculos, muito gay, muito bicha. E aquilo que foi logo, ganhou. Assim que entraste em cena, ganhou. E assim começámos a fazer a primeira cena, os câmaras começaram-se a rir e a tremer e o realizador lá da regia diz corta, e eu disse, pronto, muito bom sinal. E portanto a coisa correu bem, foram 20 episódios, não foi mais do que isso, mas foi muito divertido. Entretanto, depois disso, penso que entrei no filme da Amália. Sim. Foi uma delitite, uma cena cortada. Eu estava aqui a espreitar a tua filmografia e tu entraste não sei se contracenaste com a Sophie Marceau, mas entraste na Filha de D'Artagnan. Foi uma cena gravada cá em Portugal. Mas não era com ela, não foi filmado cá em Portugal. Não entrei com ela. Eu trabalhei em imensos filmes, porque eu estudei 11 anos no Liceu Francês. E quando eu estava no conservatório, fui convidado para uma agência de atores e de modelos, porque andavam sempre à procura de gente que falasse muito bem línguas e tivesse imagem. E trabalhei imenso em cinema francês. A França foi a Mala de Cartão, da Linda de Souza. Eu fazia um dos irmãos. Sério? Não acredito. Eu lembro-me disso. Olha, eu também, agora começo-me a sentir velho também, André. Eu lembro-me desse. Tens 30.
Não, Tem tenho 30 tenho anos, quase sim. 40, tenho quase 40. Ah, ok, está melhor, está melhor. Já me sinto mais acompanhado. Olha, vamos fazer aqui o seguinte, eu colecionei aqui algumas frases de personagens teus de filmes de animação icónicos, ok? Sim. E eu vou-te ler as frases, Sim. é um jogo isto, eu vou-te ler as frases Sim. e tu vais ter de Ai, meu adivinhar, Deus. vais ter de adivinhar que personagem é que é ou de que filme é que é. Vamos a isso? Oh meu Deus. Mas vais fazer com a minha voz? Isso é que era bom. Opa, posso tentar se Isso me era lembrar, demasiado posso fácil. tentar. Isso era demasiado fácil. Então vá, aqui vai. Não, mas são fáceis, eu acho que vais chegar lá. Estás preparado? Vamos embora. Ok. Não fale tão alto, Alteza. Lembrai-vos que só vós e eu sabemos o segredo. Já sei, isso é aquela cerveja, não é? É a serpente do Robin dos Bosques, era isso? O Sir Huss. Exatamente. Essas altezas. Sim, sim. É isso Next. mesmo. Um bom desaniversário para ti. Aniversário para mim. Para mim. Ah, isso é tão lindo. Isso é da Alice no País das... É verdade. É o coelho. O coelho Um bom leva. desaniversário para ti, para ti. Esse filme eu gostei imenso de fazer também. Muito, 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 muito engraçado. Ok. Muito, muito engraçado. Mais. Ouçam, é bonito não? Tantas cores e sons, tantas modulações. É o Clopin do Corcunda de Notre-Dame. Bravo! Epá, ele acerta as Lá em todas. cima, bem alto no campanário, viva o Portanto, misterioso. penso eu, 5 temas nesse filme. Uma fartura. O tipo de dica estava a controlar, porque estas coisas têm sempre controle, vem sempre um representante para ver se a dobragem está De acordo com os parâmetros de qualidade Disney. para. Exatamente. E ele disse-me: tu nesta canção da abertura não vais ir dar a última nota. E conseguiste? E não ouvir a canção, ouvir a última nota. Toca o som, ding dong, ding dong, ding dong, bem, altíssima, agudíssima. Na voz da Cristina, e disse: eu vou conseguir. Ele: não consegues. Eu disse: eu Desafio-te. consigo. O que é que apostamos? Um jantar no japonês. E assim foi, ganhei um jantar no japonês. Opa, pronto, muito O que é que bom. acontece? O ator americano não conseguiu dar aquela nota. Então os estúdios chamam o compositor e disseram-lhe: senhor pôs aqui esta nota no final, agora consegue dar, então dê você. E portanto cantou aquilo tudo, menos a última nota. E o fulano, com ar assim um bocadinho, estás a ver lá, nós somos coisas, e pronto, e perdeu um jantar no japonês. Pelo amor, lutar contra quem for. Pelo amor, lutar contra quem for. Isso é da Mulan. É verdade. Opa, fogo, não dá. Eu pus estas aqui logo ao início porque pensei, ele não vai chegar lá. Mas Para não ser tá- as mais difíceis. Não. Tenho boa memória. Poder e as marcas podes crer. Quem quer saber como ela Sinto-me assustador por dentro, mas não consigo. Acho que É, estou essa a até eu tornar-me sei, ó aborrecido. Daniel. Até eu sei, esse é o Rex do Toy Story, pá. Até eu sei essa, pá. Era para o André. Opa. Mas olha, André, Opa, achas que ele sabendo as outras, achas que ele não sabia essa? Oh, Por sei. amor de Deus. Ver essa, não. não... Olha, mas não foste tu que fizeste o partido terceiro. Pois eu vim morar para a Grécia e pronto, os estúdios acharam que era preferível pôr outra voz do que pagar um bilhete de avião. Pois. Pagar o bilhete de avião ou Subalugar um outra estúdio coisa. aí. Exato, uma coisa que seria perfeitamente lógica, Pois. e foi uma coisa que aconteceu com o Rumpelstiltskin do Rumpelstiltskin. Shrek, do sim, 5 ou sim, 6, sim, já sim, não sim. sei. É do 4, eu gravei, né? eu Acho que é gravei do na 4. Grécia. Só 4. Gravei Acho que é na só o Grécia. 4. Gravei também aqui de um estúdio da Disney em Atenas. Gravei o Madagascar 3. Uhum. Que fazias um daqueles. Aquele pequenino, o Amy, aquele muito pequenino. Exato, exatamente. Ficou a fugir aos. Muito bem, muito bem. Oh, pá, tão personagem bom. muito querida.
Estamos escondidos. Calem-se todos. A seguir, estou muito ocupada, por isso pede-me já antes que mude de ideias. Esta também é fácil. Edna, sim. Edna Vai. Mode, é das mais favoritas. Vai ser rosado, dramático, Sim. heroica. Sim, uma coisa clássica, como o do Dinagai. Eu enterrei umas nozes no bosque e sei onde estão. Está ali uma coisa esquisita que nunca vi na vida. É mesmo assustadora. Sigam-me. Esse é para falar de outro. Sim, isso é do saltar pular. Pular a não é? cerca, pular a cerca. É o Emmy. Emmy da pular a cerca. Emmy. O Emmy. Esse personagem é tão engraçado. Tão engraçado. Quando há aquela cena toda em câmara lenta, possa perceber o que é que tinha acontecido e ele vai. É muito giro. Espera, está mesmo debaixo da língua. Oh sim, está uma coisa esquisita ali que eu nunca vi na minha vida. É mesmo assustadora. Por último, pá, esta aqui, enfim, eu podia tirar 1000 frases desta, mas só tirei 2. Vai. Como é que vamos conseguir encontrar árvores com esta floresta estúpida no caminho? Ou, eu vou dizer outra. Qual é o maior recurso natural do Canadá? Trampa! Só precisamos é detectar um veio de trampa no solo e eureka! Isso é o Mr. Whiskers? Não, Lorax. não. É de uma série, pá, isto é de uma série. Do Ren e Ren e Stimpy. Do Ren and Stimpy, pá. Claro, tinha tudo a ver, não é? Seu estúpido! Uma floresta estúpida. Faz sentido o texto. Há um episódio do Ren e Stimpy que eu acho que é o do peidito. É o que o Stimpy dá um peido e adota o peido. E não, pensa que é o filho dele. Pois é isso, e o peido é mesmo um personagem a flutuar no ar, não é? Opa, é flutuar. lindo, é lindo. Ele anda o episódio todo à procura do peidito. Esse filme é genial. Filme não, Eu não série, vi não é? esse, pá, eu lembrava-me de certeza. Eu estou com uma t-shirt do Ren and Stimpy hoje, para honrar isto. Até vou ligar. Tu diz-nos aí, olha, Quero ver. tens de levantar. Já levantei, está aqui, opa. É, pá. Muito bem. Eu sou super Ren e Stimpy. fã do Ren and Stimpy. O Daniel, na altura de faculdade, sacou não sei quantas seasons do Ren Saquei and a Stimpy série. e gravou para mim também, quando eu não queria. E ele, não, mas tens que ver. Mas eu não quero, mas tens que ver. Ele Gravou Eu para não mim. quero. Vocês não tens que lhe dizer, se não queres o Ren e Stimpy, eu depois obrigo-te a ver o Rei Leão. Exatamente. Yeah. Agora escolhe. Mas aí já não era assim Agora difícil. escolhe. André, consegues dizer assim alguma frase que tenha marcado do Ren? Parvo, estúpido, idiota! Era isso o tempo todo, mano. Era isso o tempo todo. Sim, basicamente. Parvo, estúpido, idiota! Essa série, eles punham isso penso eu, aos sábados de É manhã. aos sábados de manhã, sábado ou domingo, sim. Criancinhas. E nós no estúdio dizíamos, ponham isso a outro horário, porque isto não é para crianças. Exatamente. Pá, eu era Os meus criança e amigos- adorava. Adorava. Os meus amigos acordavam, portanto, iam para as discotecas e para os bares, ao sábado, a sexta-feira, e ao sábado acordavam para pôr a gravar Opa, também eu, e mano. para Também eu. ver. Eu não era para gravar, eu realmente era era muito puto, bom. levantava-me cedo, normalmente. Pá, via. Para ver. O realizador daquilo é um tipo chamado Crick Falusi. É John Krivkalusi, sim, exatamente. É. O gajo E recentemente eu- fez um couch gag dos Simpsons. Sabem quando os Simpsons fazem a abertura do genérico utilizando um estilo de animação de outro autor qualquer? Fazem-se uns... Convidam outros animadores sim, a fazer o genérico. Convidam. E eles convidaram Ele este fez. tipo há pouco tempo e fez um genérico Ele à faz. Ren and Stimpy com os personagens dos Simpsons. É muito giro. Nós, na altura a série recebeu um prémio. Aqui na SIC recebeu o prémio de melhor série daquele ano. Os meus pais não me proibiam de ver o Ren and Stimpy. Eles não me proibiam. Mas eu notava que eles não ficavam muito satisfeitos que eu visse aquilo. Yeah. Desaconselhavam. Olha, É verdade. filha, não vejas isso, que isso não é muito bom para ti. Estão a corromper as mentes dos nossos jovens. Mas de qualquer maneira, eu acho que é preferível corromper por aí, o tipo de humor sarcástico Yeah, e às subversivo, vezes não é? badalhoco e subversivo, que com outro tipo de desenhos animados que eu não gosto. E havia o Super Tosta em Pó. Opa, esse era E genial. eu lembro-me disso, pá. Porque Eu eles lembro-me faziam- disso. Tosta em Pó! Eles tinham a genialidade de colocar separadores entre os desenhos animados como se fosse um intervalo. E eram anúncios deles, era a lenha.
Os seus filhos querem lenha. Não se lembra disto? Telhas de lenha. Log. Exatamente. Foram 3 séries. Yeah. Diverti-me imenso a fazer as 3 séries. Muito bom. Quem é que fazia contigo o Stimpy? O Stimpy, eu era o Rui de Sá. Era uma voz também bastante conhecida dos desenhos animados, que Ali, falava assim meio: Oh Ren, eu quero morrer contigo. Muito do nariz. Oh, Ren, eu quero tanto vingar. Ai, vou idiota. Na versão americana, era o mesmo tipo, era o Billy West, que é também uma daquelas vozes que faz milhares de desenhos animados, por exemplo, faz o Fry no Futurama, que fazia a voz do Ren e do Stimpy, portanto era uma pessoa só a fazer a voz dos dois. O quão esquizofrénico isso não será. Mas pronto. Um bocadinho mais esquizofrénico. André, foi um prazer, olha, obrigadão por teres despendido aí um bocadinho do teu tempo aí nessa ilha do Mar Egeu, onde tu estás agora, não é? No Mar Egeu, sim. Onde eu estou a escrever uma trilogia de ficção histórica e ficção científica. Eu tenho amigos que não suportam ficção científica. E então, eu acho que a ficção científica... Mas caga neles que eu adoro ficção científica. Pois, tem autores fantásticos de ficção científica e então escrevi 2 livros, estou a escrever 2 de ficção histórica, um que se passa no XI e o outro no século XVIII, e a chave desses 2 filmes é o terceiro, que se passa no futuro. Portanto, eles vão ter que ler o terceiro livro. Como? Eu costumo dizer a todos os meus amigos que só veem os desenhos animados nas versões originais, eu digo sempre, coitadinhos. Hoje em dia, Portugal é considerado um dos melhores países do mundo em termos de trabalho de dobragem, não só pela tradução, como pela das dobragens, como pelos elencos. Há muitos países onde são atores profissionais a dobrar. Portanto, é quem quer vai lá e faz. Portugal não é assim. Em Portugal não é assim. Há realmente um grande profissional, o que depois se vê em termos de resultado final. Agora, se as pessoas vão só ver a original, pois vão perder. Aliás, porquê que não fazem desenhos animados em português? Cá, podiam fazer mais produto nacional, não é? Portugal é sempre tudo tão caro, pois e é sempre tudo tão difícil, e é sempre tudo complicado, que deve ser um bocadinho desencorajador, mas há gente a fazer animação. Olha, informa-se, são eu acho que há. Normalmente são curtas, mas são coisas assim mais contidas, não é? E agora vamos aqui, eu vou precisar da tua ajuda e dessa tua boa disposição para terminarmos isto em grande e vamos cantar o Hakuna Matata para acabar isto. Não, por favor. Sim! Sim! É tão fácil dizer Hakuna Matata. Vai. Sim, vais perceber. Os teus problemas são para esquecer. Estás fora do ritmo, Paulo. Os teus problemas são para esquecer. Para sobreviver, tens de aprender Hakuna Matata.